Olá, para quem não me conhece, eu sou o Roger Costa, psicólogo formado em 2013 no Brasil. E nessa pequena carreira que eu ainda tenho, eu dedico todos os meus dias a entender mais sobre psicologia, sobre comportamentos, sobre seres humanos, sobre sociedade como um todo. E dentro disso eu sempre tento desenvolver projetos que levem informações relevantes para todas as pessoas. E é por isso que esse projeto está acontecendo hoje aqui no canal do YouTube. Não sei se você sabe, mas no Brasil 90% das pessoas não estão felizes nos trabalhos que elas possuem. 80% das pessoas não sabem qual é a sua paixão na vida. E somente 1 a cada 5 jovens tem com clara noção qual é a faculdade que eles vão seguir e a carreira que eles vão trilhar após a faculdade. Somente 1 a cada 5 jovens sabe qual é a faculdade que eles vão escolher e o caminho que eles vão trilhar profissionalmente após esse momento. Então, pensando em tudo isso, eu resolvi trazer um projeto lá dos Estados Unidos, da Universidade de Stanford, muito conhecido, chamado Designing Your Life, muito efetivo para ajudar as pessoas a encontrarem os seus melhores caminhos, as suas profissões e fazerem escolhas que sejam realmente suas. Então, em todo esse processo, eu vou estar te passando todas as atividades, todo o passo a passo, para que você não precise mais gastar seu dinheiro com coach, com psicólogo, com orientação profissional, com plano de carreira. São muitas sessões, dá trabalho e vai muito dinheiro. Então, em todas essas aulas eu vou te ensinar o passo a passo com todas as atividades que você precisa fazer seguindo esse programa para que você chegue nessas soluções. Existe uma expressão muito interessante que eles utilizam, que eles falam que uma vida bem desenhada é uma vida bem vivida. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse processo. Tentar desenhar a sua vida para que você se sinta mais confortável com aquilo que você vê e tenha mais coragem de seguir um plano que faz sentido para você. Um dado muito preocupante diz que 75% dos estudantes não seguiram a sua carreira de formação. Então existe alguma coisa muito errada nas decisões que nós estamos fazendo, do modo de fazer essas decisões e a forma como estamos desenhando, planejando o nosso futuro. Eu espero que de verdade essas aulas te ajudem a encontrar esse caminho. Todos os materiais vão estar disponíveis de forma gratuita aqui na descrição do vídeo. Se você seguir o passo a passo, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a clarear a sua mente para que você tome melhores decisões sobre o seu futuro e até mesmo te ajudar em como tomar decisões em geral, em todos os âmbitos da vida. Todos os exercícios que passaram, todos os slides que eu for comentar, eu vou deixar aí no cantinho da tela aí embaixo para que você possa acompanhar junto comigo. Não se preocupa, você não vai perder nada e não vai ficar sem entender o que está acontecendo aqui, tá? Lembre-se de 2 coisas muito importantes nesse processo. A primeira, não importa a idade que você tenha. Se você não está feliz com a vida que você tem e a carreira que você está exercendo hoje, ainda dá tempo de mudar e desenhar um plano que seja mais agradável para você. Segundo, isso aqui não é um vídeo para ficar assistindo. Eu preciso que você pegue uma caneta, um caderno e você vai ter muita coisa para escrever ou até mesmo no seu computador fazer anotações. Você tem muita tarefa, muita atividade para preencher para que de fato você consiga chegar nas respostas que estão mais próximas daquilo que você realmente quer para você, tá? Então nada de só assistir, tem muita coisa para fazer. Então a gente começa falando sobre o problema gravitacional. Eu vou te explicar o que é problema gravitacional e aí você vai conseguir entender um pouco melhor os exemplos que eu vou te dar. O que é um problema gravitacional? Problema gravitacional é algo que faz parte da nossa realidade, mas nós não de fato conseguimos fazer alguma coisa para mudá-lo. Por isso que fala gravidade, problema gravitacional. Por quê? Não importa quantas vezes eu queira jogar uma bola para o ar, ela vai cair no chão. E se eu ficar a minha vida inteira jogando uma bola para cima, querendo que ela fique parada no ar, ela não vai ficar parada no ar, porque a gravidade é um fato, é uma realidade e não adianta eu lutar contra essa realidade, ela não vai mudar. A não ser que eu coloque a bola em cima de algum lugar para segurar a bola naquele exato lugar, toda vez que eu jogar a bola para cima, ela vai cair no chão. Isso é um problema gravitacional. Bom, Roger, me explica um pouco melhor como que isso funciona na nossa prática. Por exemplo, existe um caso de um executivo, eu até tirei esse caso do próprio livro que eu estou utilizando aqui dentro desse trabalho, que ele fala sobre esse executivo, que ele está dentro de uma empresa fazendo tudo o que ele pode para se tornar o novo presidente. Porém, nessa empresa, nos últimos 100 anos e em toda a história dessa empresa,
Os presidentes que foram escolhidos eram sempre pessoas vinculadas à família dos fundadores desta empresa. Sempre foi assim. Mas por algum motivo, esse executivo, queria ser a pessoa que ia ser o presidente que veio de fora. Então ele fazia tudo o que ele podia, muitas horas de esforço, hora extra de trabalho, dedicação, tudo para que ele pudesse assumir essa posição. E ele nunca conseguia receber o convite para se tornar presidente. E aí é exatamente nesse momento que um orientador como eu, um psicólogo ou alguém formado nessa área de aconselhamento de carreira, que essa pessoa vai te dizer, olha, a empresa sempre foi assim, os presidentes sempre vieram de uma linha da família. Por que você acha que você vai ser a pessoa que vai mudar tudo? Tem certeza que esse não é um problema gravitacional, que você está tentando lutar contra algo que faz parte de uma realidade que não vai ser alterada? Por que é importante você fazer essa pergunta? Porque você fala assim, Roger, mas essa pessoa vai simplesmente desistir só porque sempre foi assim e a gente não pode fazer mais nada? Não, aí que está o grande cuidado. Você pode continuar lutando contra isso e se tornar o primeiro presidente depois de 100 anos de história que não faz parte e não tem vínculo nenhum com a família dos fundadores. Legal, vai ser um grande feito. Só que a pergunta é o seguinte, existem duas grandes perguntas que você precisa se fazer, na verdade, nessa situação. A primeira, você está ciente que você pode passar a vida inteira correndo atrás disso e nada vai acontecer porque esse é um fato que não vai ser alterado? Você está ciente? Ok. Segundo ponto e mais importante, você está ciente de que isso é uma realidade difícil e que você quer lutar contra ela. Mas o mais importante, você está feliz nessa jornada? Ou seja, o seu dia a dia é algo que te traz prazer? Não importa a quantidade de trabalhos, de desafios e tudo aquilo que você está fazendo para chegar nesta posição. Você gosta desse processo? Você curte essa jornada ou não? Você está vivendo uma vida miserável para que você chegue simplesmente nesse ponto final que é se tornar o presidente. Então cuidado, a vida não é um ponto final. Os estudos mostram que a nossa felicidade está muito mais em aproveitar o processo, a jornada, e não os pontos finais. Porque os pontos finais sempre vão levar a gente a buscar outros pontos finais e eles nunca acabam. Porque de fato a única coisa que acaba é a própria vida em si. Então nessa vida a gente precisa aproveitar o processo. Então a pergunta é, eu estou feliz nesse processo? Se eu sou esse executivo, sei de todas essas realidades, eu estou contente, eu estou feliz e satisfeito em viver a minha vida todos os dias atrás disso e de todo o processo que isso me faz para que eu chegue nesse objetivo? Então, se a sua resposta é sim depois de tudo isso, ótimo, continue em frente, lutando por aquilo que você acredita, mas especialmente vivendo a felicidade e a paz de curtir o processo de crescimento em cada dia, que essa é a parte mais importante desse desenho sobre a vida. Mas cuidado, porque na maioria das vezes as pessoas estão enganadas. Elas estão, na verdade, com alguma ideia por trás dessa ação, elas estão infelizes no dia a dia de tudo aquilo que elas estão fazendo, mas por alguma forma, por alguma razão, elas acreditam que quando elas chegarem nesse objetivo, aí tudo vai mudar. Então não. As coisas vão mudar quando o seu dia a dia e as suas pequenas ações e o seu processo de curtir essa jornada estiverem bem alinhados e você estiver satisfeito com eles. Aí sim eu te garanto que você vai ter uma vida que você acorda todos os dias satisfeito e com vontade de vivê-la. Então pare e pense agora, antes de seguir nesse vídeo, muito importante, quais são os problemas gravitacionais da sua vida hoje? Importantíssimo, por favor, não fica seguindo esse vídeo só assistindo e deixa passar, faça os exercícios. Então pense nesse momento, dá um pause e reflita agora. Quais são as realidades que você está lutando contra e você ainda não identificou que não vai te levar para lugar nenhum? Então presta muita atenção nisso antes de você dar continuidade nos próximos exercícios e nas próximas reflexões, tá? Então uma coisa muito importante, e esse é o primeiro exercício que nós vamos fazer, lembrando que os exercícios estão aqui na descrição do vídeo, chamado como tarefas de plano de carreira, e essa é a primeira tarefa. Ela vai estar num documento como tarefa 1 e 2, então você já sabe que as duas tarefas estão dentro do mesmo documento.
Você está olhando aí aqui na telinha como que essa tabela funciona. Então você pode observar na sua telinha que ela é como se fosse a marquinha aí do combustível, sabe, do carro, eles chamam de dashboard. Então quanto mais você preenche, mais próximo chega de ficar cheio. Eu vou te deixar um exemplo de como que ela vai ficar depois de preenchida para você ter uma ideia. O que você vai fazer? É importante que você seja completamente honesto nesse momento, porque esse é um momento que nós chamamos de entender qual que é a minha realidade presente. Quem de fato eu sou e aonde eu estou na minha vida hoje. Então preste atenção, primeiramente você vai pegar o quadro de cima, que é o quadro atual, ou seja, o quadro atual revela como você se encontra hoje. Então dando um exemplo de que você está trabalhando demais e não está tomando conta dos outros elementos da sua vida. Então, o quadro de trabalho, observa aí no exemplo, ele vai estar full. E aí o amor, diversão e saúde vão estar lá para baixo porque você está só se dedicando para o trabalho no momento. Então, por exemplo, isso vai ser a sua realidade hoje. Não sei se é só trabalho que vai estar cheio, ou é só diversão que vai estar cheio, ou só o amor vai estar cheio e o resto está tudo lá embaixo. Então o objetivo agora é você refletir e preencher de maneira sincera qual é a sua realidade hoje. Como que você preencheria esses quadrados? O que tem mais e o que tem menos na sua vida hoje, beleza? E aí depois de fazer isso, você vai preencher o próximo, que é o ideal, ou seja, como eu gostaria que esse quadro fosse de fato a minha vida. Então, eu gostaria que amor fosse o máximo e saúde fosse o máximo. Trabalho pode estar ali na metade e diversão também, mas amor e saúde são importantes para mim. Ou não, trabalho é importantíssimo para mim e diversão também. Amor e saúde pode estar lá embaixo. Então assim, pensa muito bem tanto na sua situação de hoje, terminou ela, aí você faz como você gostaria que fosse. Dentro daquilo que você realmente acredita, tá? Sem julgamentos, sem nenhum tipo de juízo. Simplesmente preencha da forma que você achar melhor. Então essa é uma parte muito importante. Lembre-se que não há nenhum juízo de certo e errado nessa atividade e em todas as atividades desse projeto. Você precisa deixar que a sua mente seja livre para que de fato você encontre as melhores opções. Então agora nós vamos começar com alguns exercícios muito profundos e filosóficos que vai exigir muito de você e sei que vai ser difícil, mas eu preciso muito que você responda essas perguntas antes de dar continuidade para as outras atividades, tá bom? Pergunta número 1, já vem uma paulada. Quem é você? A maioria das pessoas ficam completamente em choque quando é feita essa pergunta, principalmente quando eu faço essa pergunta num ambiente terapêutico, né? Quando eu estou atendendo alguma pessoa, eu pergunto quem é você? Mas uma dificuldade tão grande de responder essa pergunta, seja porque não sabe ou como se tivesse uma vergonha de fato se expressar quem é. Então o que precisa saber nessa pergunta? O que você precisa responder? Quem você é? O que você acredita? O que você gosta? Quais são os seus valores? O que você ama? O que você odeia? Tudo que você souber sobre você, escreva nessa pergunta. Pode ser que demore meia hora, pode ser que demore 1 hora, não me importa. Eu preciso que você responda essa pergunta inteira, tá? Deixa a sua mente ir, deixa o lápis escrever no computador, faz esse exercício de ir soltando tudo aquilo que você é, naquilo que você pensa e aquilo que você acredita. Já vai exercitando isso porque isso vai te ajudar ao longo dessa atividade. Então, quem você é? Segunda pergunta, no que você acredita? Então agora você vai falar com mais detalhes aquilo que você acredita. Na primeira você disse, eu acredito, por exemplo, você põe, eu acredito em Deus. Ou você põe, não acredito em nada, sou ateu. Agora, se você coloca assim, bom, eu não acredito em nada, sou ateu. Os motivos são esse. Eu acredito em Deus. Eu acredito em fadas, eu acredito em duendes. Os motivos são esse. Então você vai, de alguma forma, detalhar aquilo que você acredita e por que você acredita nisso, beleza? E agora a última, que não é nem mais fácil do que as outras. O que você está fazendo? Ou seja, você sabe quem você é, você escreveu. Você sabe aquilo que você acredita. Agora o que você está fazendo em relação a isso? Aonde que está bom? Aonde que está ruim? Aonde que está demais? Aonde que está faltando? Então, o que você está fazendo hoje em relação a tudo isso que você sabe sobre você e aquilo que você acredita?
Seja honesto, lembre-se, ninguém vai ler, ninguém vai expor isso para ninguém. Só desenvolve essa capacidade de soltar isso para um papel, de escrever e depois de você ler e analisar. Isso vai te ajudar muito a tomar decisões melhores, tá? Bom, agora a gente passa para a próxima parte, que é as reflexões do trabalho. Então são perguntas que vão exigir a mesma quantidade de dedicação das perguntas anteriores, tá? Primeira pergunta, por que trabalhar? Então assim, tudo bem que você fale, dinheiro, trabalho só por causa de dinheiro. Tá bom, mas tenta elaborar isso de uma forma melhor. Não fica respondendo as perguntas só sim e não, muito seco, senão você não vai conseguir desenvolver essa habilidade que você precisa para todo esse processo desses exercícios e desse plano de carreira, tá bom? Você precisa aprender a elaborar mais sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você pensa. Então, por que trabalhar? Pensa bem, responde certinho antes de você passar para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta, para que trabalhar? É muito diferente do porquê. Então, só para você ter um exemplo assim bem superficial e rápido. Eu trabalho porque eu quero dinheiro e eu uso para sustentar minha família e comprar coisas. Então, eu trabalho porque eu quero dinheiro, esse é o porquê, e o para quê é para comprar coisas, sustentar minha família. Então, veja que há uma diferença para que você pense melhor nos para quês. Para que você trabalha? E aí, se não for só dinheiro, para impactar pessoas, para construir coisas, para mudar o mundo, para melhorar o ambiente. Então, assim, para quê? É diferente do porquê. Então, desenvolva também um raciocínio e uma resposta dentro desse contexto, tá? Terceira pergunta, como que isso se relaciona com a sociedade? Ou seja, tudo isso que você escreveu e refletiu, como isso se relaciona com a sociedade? É de uma forma positiva? É de uma forma negativa? É de uma forma em que eu preciso das pessoas para que isso aconteça? Ou é de uma forma de que eu nem me importo muito ou nem tenho algum tipo de interação com a sociedade? Lembre-se, não tem certo e errado. É só para que você faça uma análise de como as coisas se relacionam dentro da sua própria cabeça, tá? A gente aqui está preocupado em achar os seus caminhos, as suas respostas. Então, como isso se relaciona com a sociedade? Como tudo isso que você acredita se relaciona com as pessoas que estão à sua volta? Seja criativo, escreve tudo que você precisar sobre isso. É importante. Quarto, o que define um bom trabalho? Difícil essa pergunta. Então, para você, tá? Esquece os outros, esquece as pessoas. Para você, o que é um bom trabalho? O que significa ter um bom trabalho? É só dinheiro? Ou é as pessoas? É o ambiente? É as oportunidades? São os desafios? Crescimento? Então, assim, seja específico no que significa um bom trabalho para você. E a última é como o propósito e crescimento podem participar desse conceito. Ou seja, de tudo aquilo que você escreveu, é possível encontrar propósito e crescimento nesse plano, nessas ideias, em tudo aquilo que eu penso? Eu consigo linkar algumas coisas dessas com propósito, com crescimento, ou seja, com coisas profundas em mim que querem trabalhar coisas maiores, que querem construir coisas maiores. Essa motivação de querer me tornar melhor. Dentro de tudo que eu escrevi, existem caminhos que me levam a isso dentro disso? Então é importante fazer essa ligação. Eu sei que é difícil, mas exercita que você consegue chegar lá. Existem respostas. É só você deixar sua mente trabalhar e deixar fluir que você chega lá, tá? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o quadro da vida. Nós vamos ter o dashboard do trabalho. Ou seja, agora você vai preencher este quadro pensando no conceito trabalho. O primeiro você pensou no conceito vida, que estava relacionado com amor, com diversão, com saúde e trabalho. Esse aqui é só trabalho, tá? Então, pensando aqui na primeira parte, que você vai estar vendo aí na telinha, você tem dinheiro, impacto e criação. Dinheiro, o salário que você ganha. Impacto, o quanto eu sou capaz de impactar as pessoas com este trabalho que eu faço. E criação, o quanto eu tenho liberdade para construir mais coisas, desenvolver mais coisas dentro do meu trabalho. Então, nesses 3 pontos, você vai preencher como hoje, como é a realidade do seu trabalho hoje, tá? O meu trabalho tá full, ganho muito bem, mas não tem impacto nenhum e nem criação nenhuma. Fico o dia inteiro fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, é isso. Então, assim, identifica bem como é a sua atualidade hoje. Se você não tem nenhum trabalho hoje, pensa num trabalho que você teve. O seu último trabalho, por exemplo, como que ele foi?
Ah, eu nunca tive trabalho, sou novinho, sei lá, tenho 15 anos, não sei, 10 anos, sei lá, a idade que você tem ou se você já trabalhou. Nunca trabalhei. Beleza, então deixa de lado esse quadro atual e vamos falar somente do ideal. Se você procurasse um trabalho, o que para você é mais importante? E aqui é importante que você seja sincero e realista, né? Você pode pôr tudo em todos. Pô, eu quero ter muito dinheiro, quero causar muito impacto e também quero ser livre, então tudo no full. Essa é a minha expectativa. Beleza. Então se você sabe que essa é a sua expectativa, você sabe que você vai ter muito trabalho para fazer isso acontecer. Então não há problema nenhum se suas expectativas forem altas, tá? Mas o importante é entender que quanto maior o nível que você está exigindo de cada uma das coisas ideais, mais você vai ter que se dedicar para fazer com que isso seja possível no seu dia a dia e toda a construção para chegar até esse momento. Então é muito importante ter esse cuidado para que você preste atenção de fato naquilo que é mais importante. Também pense muito nisso. Tá, Então pense assim, se é muito difícil querer que os três sejam satisfeitos ao mesmo tempo, qual seria mais relevante? O que seria melhor para mim? Se eu tivesse que escolher só entre um desses dois, eu queria que o impacto fosse maior. Quando eu impacto pessoas, eu sinto que eu fico mais motivado todos os dias para fazer o que eu faço. Eu vejo que criação, se eu tenho liberdade para construir, para desenvolver coisas, eu me sinto melhor. Eu vejo que realmente dinheiro é uma coisa que me move muito. Cara, aqui não tem certo e errado, tá? Se dinheiro é o que te move muito, então eu quero que o dinheiro seja o máximo e eu não me preocupo muito com as outras coisas. Então agora eu vou me dedicar a como que eu consigo ter esse tipo de trabalho, esse tipo de salário, esse tipo de renda para mim. Simples assim, sem conceito de certo e errado. Só segue aquilo que você sente como mais verdadeiro para você, o mais sincero para você, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai começar a falar um pouco mais de como a gente pode encontrar esse trabalho. Então quais os mecanismos que nós podemos utilizar, as ferramentas e as respostas que nós podemos encontrar para encontrar esse trabalho que traz mais brilho para os nossos olhos, que traz mais aquela paixão, aquele tesão de fazer todos os dias. Então por hoje, para essa aula, hoje já tem muita tarefa, né? Se você prestou atenção, se você está respondendo cada uma das perguntas certinho, com detalhes, fazendo tudo muito bonitinho, eu acredito que você gastou aí pelo menos mais de 1 hora nesse vídeo. O vídeo pode ser curto, mas as atividades vão fazer que eles sejam muito longos. Então assim, lembre-se, você precisa responder cada uma dessas perguntas, fazer todo o processo bonitinho e não passa para a próxima aula sem você ter feito tudo que tinha para fazer na primeira, tá? Não faça isso, você vai atrapalhar todo o seu processo de fazer esse desenho, porque uma coisa está ligada à outra e você vai depender dos conteúdos da primeira, da segunda, da terceira para conseguir fazer o panorama final da quarta, tá? Então cuidado! Passo a passo, com calma, não tem pressa, o importante é você encontrar as perguntas que você precisa. Me fala o que você está achando, se você está gostando, dá aí o feedback, se precisar de alguma ajuda também, aquilo que eu puder ajudar online eu ajudo. Obviamente não posso fazer nenhum tipo de consultoria, senão eu vou passar a maior parte do tempo dos meus dias só respondendo as pessoas, mas se você ficou com alguma dúvida específica sobre aquilo que eu falei, ou se você já está praticando e já está descobrindo coisas legais, coisas novas em você, já divulga, já compartilha, já comenta para a gente poder saber se isso está sendo efetivo para você. Esse é o fim da primeira aula, eu espero ver você na segunda e espero que esteja te ajudando de alguma forma a encontrar um caminho que seja mais feliz para você. Um abraço e até a próxima aula.